Professor, obrigado. E, pessoal, bom dia. Né? Só para eu ter uma ideia, quem de vocês que esteve no RSA 4 daqui da turma? Muito bom, muito bom. Esse nosso assunto de hoje, que é Network Functions Virtualization, ele é basicamente uma continuação. Na verdade, no último encontro a gente falou de redes definidas por softwares de maneira mais genérica, né? Eu comentei com vocês que uma definição ficou complicado. A indústria deturpou um pouco o conceito de network, de software defined network para um termo mais genérico. Aí começou a briga do pessoal purista de OpenFlow com o pessoal de OpenStack, com o pessoal de etc. Então, a definição é um negócio um pouco complicado. Mas um dos tópicos da nossa última palestra foi NFV. Justamente esse que é o tópico de hoje. O professor Marcondes está ministrando um curso mais pesado sobre isso, então o pessoal que está no curso, alguns conceitos que estão aqui, eles estão repetidos, né? Mas a princípio, tem alguns slides aqui para a gente fazer um refresh do que foi visto do ano passado também. Primeiro, que eu gostaria de chamar a atenção, espera um pouquinho, que acho que eu estou muito longe aqui do... Vamos. Isso aqui, eu posso te avisar aqui que... Esse sistema se ele fica... ruimzinho. Tá, bom. Vamos lá? Se não está funcionando, mas eu te ajudo. Tá bom. Okay, obrigado. Então, pessoal, primeira coisa de NFV que eu gostaria de chamar a atenção, basicamente, NFV começou daqui. Começou desse simpósio, né, dessa conferência que foi feita em 2012. Já haviam algumas iniciativas, já haviam empresas trabalhando com esse conceito de NFV, mas a coisa começou a tomar corpo a partir de 2012, quando as carriers, a indústria, né, a AT&T, Telefônica e vários outros, falaram o seguinte: pessoal, chega desse negócio de ficar provisionando caixinha pequena. Isso para mim é muito custoso, isso para mim tem uma série de problemas. Eu preciso, professor, eu preciso me libertar dessas amarras que estão me segurando aqui para eu poder vislumbrar coisas mais rápidas, oferecer serviços com mais velocidade. Eu preciso ter mais agilidade, menor custo. Então, na realidade, eu quero poder me desvencilhar dessas amarras que estão acontecendo hoje. Então, primeira coisa que foi bastante discutida é que o status quo tem que mudar. E o status quo mudar é uma coisa complicada, porque aqui são os clientes, aqui é a indústria dizendo para os fabricantes, eu sei que vocês não querem fazer isso. Principalmente aqueles fabricantes de produtos de prateleira, eles têm... É complicado. Em se tratando de NFV, para qualquer lado que um fabricante que tem um portfólio de prateleira atirar, ele está atirando no pé. Ele, se atirar para cima, ele acerta no pé. Se ele atirar para o lado, ele acerta no pé. Então, basicamente aqui foi pessoal, não tem como fugir. Ou vocês que fazem rede, que vocês que são de networking, me ajudam com isso, ou eu vou procurar fazer isso eu mesmo, ou eu vou procurar em algum outro lugar. Então, isso aqui foi mais ou menos um ultimato para isso. Quer dizer, eu tenho um custo operacional, eu tenho uma rede que precisa crescer e eu preciso me desvencilhar disso. Professor. E isso daqui é uma coisa interessante. Hoje, que nós estamos já acostumados com virtualização, que nós estamos acostumados com os hypervisors, a gente esquece que há alguns anos a gente demorava 2 meses para provisionar um servidor e colocar um servidor operacional em produção numa empresa, num data center, etc. Isso daqui era algo bastante complicado. Tinha que acertar driver, pegar fabricante, colocar em operação. Seja quem fosse que fizesse isso, tinha que ser feito e demorava bastante.
Depois da virtualização, isso passou a demorar algumas horas ou muitas vezes alguns minutos. Eu vou lá, ligo o servidor novo e ele se autoconfigura e ele já está pronto para receber máquinas virtuais. Ou já vem pré-configurado. Isso precisa acontecer para a rede. Do jeito que a rede está hoje, a gente demora 2 semanas para provisionar um equipamento, muitas vezes, dependendo do site, dependendo das condições, já ficou um negócio intolerável. Quer dizer, a virtualização setou um novo patamar de expectativa na indústria. E a rede precisa seguir junto com isso também. Então, a premissa do software networking é que eu preciso trazer uma agilidade similar para a rede que a virtualização e as orquestrações trouxeram para a infraestrutura. Isso aqui não é... Essas últimas citações não foi a Brocade, não foi o concorrente da Brocade C, J, B, nenhum deles. Na verdade, isso aqui é a indústria dizendo. É o Gartner, são os clientes. Então, isso traz alguns drawbacks de resistência de alguns fabricantes. Existe um concorrente nosso que colocou os primeiros produtos de NFV, tinha uma performance tão pequena, mas tão pequena, que o nosso pessoal de engenharia comentou conosco numa dos nossos treinamentos internos: pessoal, não é possível que eles tenham errado tanto para baixo de fazer um software tão mal escrito que o desempenho fosse tão ruim. Nós acreditamos que existe um limite forçado em software para que ele não tivesse o desempenho correto e as primeiras empresas a adotar o NFV tivessem uma frustração inicial e desistissem um pouco do conceito. A gente acredita muito que alguns fabricantes fizeram isso. Bom, professor, pode voltar uma, por favor? E apesar de reduzir muito a receita para alguns fabricantes, esse não é um mercado desprezível. Esse é um mercado que, para a indústria, ele é um mercado interessante. Estima-se mais de 25 bilhões por ano em 2018. 25 bilhões por ano em 2018 é realmente algo bastante significativo. Então, tem margem para trabalhar. Existem motivadores para os fabricantes irem para essa direção. Com certeza mudando o paradigma, né? Com certeza com uma nova perspectiva do mercado, mas não é algo que a gente pode simplesmente deixar passar. Bom, esse slide, ele é repetido. Na verdade, eu coloquei esse slide agora há pouco. Pode passar todos, professor, por favor. Deixa ele subir ali. Na realidade, o pessoal cansou de brigar. Olha, puxa o conceito de Software Defined Network, puxa mais para o lado de OpenFlow, puxa mais para o lado de OpenStack, puxa mais para um lado, mais para o outro. Não estou aqui para discutir isso, eu já falei isso no último RSA, no RSA 4. Então, para quem lembra de eu comentando disso, o que a Brocade resolveu fazer, e isso daqui várias entidades adotaram esse modelinho, vamos separar as funções que são necessárias para essa brincadeira funcionar. Então, eu preciso de alguém fazendo gerenciamento e orquestração. Às vezes isso vai ser um OpenStack, às vezes isso vai ser o software de controle do fabricante, às vezes isso vai ser um programa que você desenhou. Então, existem vários caras que podem tomar esse controle. Eu tenho a aplicação, e aqui há uma controvérsia. Às vezes a aplicação está em cima do ferramenta de orquestração, às vezes a ferramenta de orquestração ela controla a aplicação. Então, a ordem dessas camadas também não é tão importante. O importante é que existem essas funções que devem ser realizadas, tanto da aplicação propriamente dita de orquestração, de controle, a camada de virtualização e a camada física propriamente dita. Pode passar, professor, por favor. Por que eu estou comentando isso? Porque do nosso assunto de hoje, que é Network Functions Virtualization, e aqui tem uma série muito grande de aplicações que se enquadram nessa categoria, Virtual Routers, Virtual ADC, Virtual Firewall e outros dispositivos. Eu estou nessa camada que é uma camada de virtualização, e não é a única tecnologia que eu tenho aqui. Eu tenho Network Functions Virtualization, VXLAN, outras
características de tunelamento, NVGRI, que é uma rede de overlay, VXLAN, que é overlay. Eu não sei se a gente pode chamar o OpenFlow de underlay, né? Tá abaixo ali, precede a camada de rede. Mas, enfim, essas tecnologias todas estão trabalhando nessa camada que é a camada de virtualização. E a gente tem falado muito nessa apresentação de SDN, SDN, SDN. Peraí, no SDN eu estou separando o control plane do meu data plane. No NFV, eu também separo o control plane do data plane. Só que é importante a gente frisar aqui que são objetivos distintos. Enquanto o SDN eu controlo os switches existentes no control plane, mas as funções de encaminhamento de pacotes continuam aqui dentro, no NFV eu quero fazer o contrário. Eu quero consolidar, eu quero tirar as funcionalidades que são feitas na rede e eu quero trazer esses serviços, esse processamento para dentro de um hardware genérico, de um x86. Qual que é o benefício que eu tenho aqui? Reduzir o custo e aumentar a agilidade. Esse é o meu objetivo principal. Na realidade, o reduzir o custo aqui, muitas vezes é questionável. Dependendo da escala, dependendo do tamanho da aplicação, às vezes eu estou aumentando o custo, não reduzindo. Então, não é assim, pessoal, joga tudo que eu tenho fora e vamos para NFV. Assim como não é joga tudo fora, vamos para SDN. Ou eu consigo fazer as coisas trabalharem juntas, ou eu preciso repensar se está na hora de mudar ou não. No caso do SDN, os benefícios são um pouco distintos. O primeiro é que eu aumento a agilidade, mas não a agilidade de deployment de novos tenants ou de novos clientes. Na verdade, eu aumento o deployment, eu aumento a velocidade de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, enquanto o ciclo, a gente já foi discutido isso aqui, né, no RSA 5, enquanto o ciclo de implementação de novas tecnologias baseado num software, baseado num hardware dedicado, proprietário, ele é mais demorado, com o SDN eu consigo fazer coisas mais novas que a minha empresa precisa. Se eu tiver o skill de desenvolvimento, eu mesmo posso fazer. E aí é o mais rápido que a minha prioridade der. Se eu quiser colocar 30 desenvolvedores para fazer, eu contrato 30 desenvolvedores e eles vão fazer. O mais rápido possível. Se a gente for olhar do ponto de vista do impacto que isso está causando na rede, as duas tecnologias são muito complementares. Na verdade, o professor ontem, o Marcondes ontem, na introdução do curso, comentou que, na realidade, a ideia eu poderia utilizar as duas juntas. Eu poderia manipular a rede via SDN, fazendo com que os flows, os fluxos de SDN, sejam enviados para um software, num hardware genérico, que é baseado numa máquina virtual, onde eu posso trabalhar de forma mais tranquila para fazer o encaminhamento daqueles pacotes. Por exemplo, coisas que são complicadas de fazer, que eu posso fazer, claro, com o SDN, na parte de segurança, por exemplo. Se eu quiser, em segurança, fazer um stateful firewall, existem artigos para eu criar firewalls utilizando o SDN, mas eu poderia pegar um cara, olha, NFV, stateful firewall, encaminho os pacotes, faço o service insertion, né, do SDN redirecionando para esse firewall, e eu não preciso comprar um firewall gigante, eu não preciso comprar um firewall pequeno e ir trocando à medida que eu vou crescendo. Eu posso instanciar firewalls virtuais e eu vou aumentando a quantidade de firewalls virtuais à medida que eu vou precisando de mais escalabilidade. Então, enquanto o SDN, a tecnologia, ela manipula a rede, na verdade, no NFV, as máquinas virtuais são manipuladas por alguém, seja um OpenStack, seja um outro orquestrador, eles são manipulados e enquanto eu estou aqui reduzindo o custo, aumentando a agilidade, e essa é a ideia de usar as duas tecnologias. Então eu enxergo isso como sendo tecnologias muito complementares. Tem uma comparaçãozinha entre elas, control plane, data plane, com os targets applications, mas daqui eu vou deixar como leitura de casa para vocês. É bastante óbvio e o slide fala por si só. Existem diversas aplicações em potencial para NFV.
Hoje, quem que está tirando o maior proveito do NFV? Pessoal? Alguém arrisca? Data centers, cloud. Então, o pessoal de clouds públicas são os primeiros, são os early adopters. Vamos dizer que é aqui que o calcanhar de Aquiles estava doendo mais. Aqui foi esse momento aqui da indústria. Esses são os caras que têm a demanda mais importante, mais significativa para a NFV. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? A Amazon, a IBM, Hackspace. Esses são todos clientes Brocade já há bastante tempo e nessa linha de Public Cloud. Então, eu entro lá dentro da Amazon, eu contrato um serviço lá da Amazon ou da IBM ou da Dell, de um serviço de VPN. Eu vou me logar no equipamento remoto para configurar a minha VPN. Eu vou me logar naquele equipamento que a Amazon está disponibilizando para mim, que é um firewall para mim. Eu, como cliente da cloud pública, I don't care, eu não ligo se aquilo lá é um hardware, se eu tenho uma CPUzinha dedicada, ou se aquilo é uma máquina virtual que está dentro do servidor. Para mim, o importante é que eu tenha aqueles serviços e eu possa fazer as conexões. Então, existem alguns use cases, né? Apesar de a gente estar sempre falando em agilidade e redução de custo, mas às vezes pode ser um pouco mais do que isso. Eu selecionei esse slide de ontem para hoje só para dar uma complementada. Pode passar um pouquinho, professor? Só para complementar, quer dizer, se eu for pensar em termos de performance no data center, e se eu estiver falando lá de campos de prova numérico, se eu estiver falando de computação de alto desempenho, ou seja lá o que for, e eu tiver serviços que estão numa VLAN e precisam acessar servidores que estão numa outra VLAN, dentro do design tradicional, eu tenho lá o meu servidor, os equipamentos de acesso, os equipamentos de agregação, eu tenho os equipamentos de core. Então, eu tenho, cada pontinho vermelho desse é um ponto onde eu tenho que fazer enfileiramento, análise, decidir se eu vou dropar ou não e encaminhar para a próxima camada, dentro do próprio servidor. Então, eu tenho lá da minha máquina para o vSwitch, para o hypervisor, para o switch da rede, para o outro switch da rede, para o roteador, roteando e voltando. Então, aqui, mesmo dentro do próprio data center, se eu for pensar do ponto de vista de desempenho, eu tenho espaço para otimizar. Então, isso aqui é um pouco complementar. Na verdade, tem muitas outras coisas aqui, mas se eu tiver um roteador aqui dentro, é claro, existe um paradigma para o pessoal, principalmente o pessoal que está na área há mais tempo. Fazer as coisas em software não tem a mesma qualidade do que fazer isso no hardware dedicado. É verdade. Porém, o que mudou na indústria nos últimos anos? Que os recursos desse hardware mudaram. Então, a Intel, a partir de 2006, se não me falha a memória, começou a incluir dentro dos processadores funções de packet pushing, DPDK, para que eu possa, dessa máquina virtual, controlar as ações de filas e buferização direto desse hardware que está aqui. Então, peraí, então mudou. Então, eu não estou mais fazendo simplesmente direto em software. Tem alguma coisa aqui em hardware que está me ajudando para ter uma performance, uma linearidade de performance, para que eu tenha o controle do que está acontecendo aqui dentro. Então, aqui a brincadeira começa a mudar. A empresa que a Brocade fez a aquisição, a Viata, né? Na verdade a Brocade, a Viata não foi criada dentro da Brocade, a Brocade adquiriu a Viata, e parte do capital que estava dentro da Viata, que ajudou a fundar a Viata, foi da própria Intel. Então aí a gente começa a amarrar um pouco os nós, né? Os pontos que estão soltos. Então, na verdade, a nossa empresa hoje adquiriu esse know-how de utilizar essas funcionalidades dentro dos próprios processadores que foram adquiridas aqui. Uma das aplicações dentro do data center, multi-tenant, é exatamente isso. Eu tenho um roteador para cada cliente, eu tenho um roteador para cada aplicação, se eu quiser. Eu posso definir firewalls diferentes para aplicações diferentes, dependendo de onde elas estão fisicamente, para otimizar a performance e etc. Então, aqui o meu objetivo é ter um virtual router
cada um dos tenants, né? Para cada uma das fatias. Eu posso entender tenant aqui como VRFs diferentes, aplicações diferentes, clientes diferentes, que não podem se enxergar. Então aqui, ao invés de eu depender das specs, das especificações de um roteador central para fazer os VRFs para mim, eu posso trazer isso para o lado virtual, e aí o céu é o limite, a quantidade de servidores que eu tenho é o limite, e é claro, aumentam os clientes, aumentam os servidores, aumenta o espaço para eu colocar essas funções lá dentro. Mesma coisa para Firewall. Eu posso alocar Firewall para os meus clientes, a operadora, né, ou a universidade, com os vários departamentos, eu posso ter Firewalls dedicados, eu posso ter empresas diferentes olhando isso, e eu posso ter os serviços de Firewall, de Stateful Failover, de NAT, DPI e outras funcionalidades são bem-vindas aqui também. Um outro serviço que é bastante interessante para a cloud, existem muitas maneiras de eu falar assim, bom, legal, eu fiz o offload dos meus servidores, das minhas aplicações, elas estão lá na cloud, seja lá onde for que essa cloud fisicamente reside. Eu preciso acessá-las remotamente. Eu quero que os servidores remotos tenham o mesmo mapa de endereçamento dos meus servidores daqui. Eu preciso que eles acessem as minhas bases de dados que estão aqui. Eu preciso que eles estejam na mesma VLAN. Eu preciso ter acesso seguro a esses caras. E existe um monte de coisas complicadas, de soluções, até o próprio VXLAN, até o próprio NVGRE, que são, né, entre aspas, padrão meio proprietário, que são complicadas de implementar. Por que não disponibilizar uma máquina virtual, fazer um túnel IPsec, se eu quero segurança em cima da internet para acessar essa cloud? Por que não L2TP, se eu tenho uma rede de roteamento, mesmo que seja uma rede privada, mas eu tenho vários layer 3 no meio do caminho, vários roteadores, eu quero fazer um túnel de camada 2, tudo bem, tem VPLS que a operadora pode ajudar, tem um monte de solução complicada, mas eu posso simplificar. Posso fazer um L2TP entre os clientes e a cloud, e assim que o pessoal faz hoje lá na Amazon Web Services. Então, se eu sou um cliente, eu quero fazer o offload daqueles meus servidores, eu posso manter o mesmo mapa de endereçamento. Para o meu pessoal local é mais um servidor no meu pool, e em caso de desastre do meu data center atual, já está tudo pronto e é só o pessoal, os balanceadores da vida e os redirecionadores mandarem para lá. Professor? Então, dessa forma, eu posso manter tudo interligado. Não, pode continuar. Apesar de as primeiras adoções virem do lado de data center, mais recentemente, em 2013, nós começamos a observar já a próxima onda. Algumas funções que são de dentro da rede da operadora, da rede IP, né? Já começaram a brincar de ir para o lado de NFV. Então, uma delas que é complicada é Routing Reflector. Esse processamento de Router Reflector, né, as grandes redes BGP para escalar precisam desses elementos, precisam desses caras, e sempre uma limitação é justamente a quantidade de memória. A CPU não é nem tanto o caso para os roteadores físicos, né, mas para os appliances, para os roteadores, escalar memória e ficar aumentando memória é sempre algo complicado. Coisa que não é complicado num servidor x86. x86 eu consigo ordens de grandeza a mais quantidade de memória que os maiores roteadores da indústria, da Brocade ou de outros, conseguem endereçar. E eu não estou dizendo que isso é uma espelhinho, uma operadora pequena. Nós já temos nomes